Evangelho do Senhor Jesus, João, segundo escreveu João, capítulo 2, verso 13 em diante, que está escrito: Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruam este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: Este santuário foi edificado em 40 anos, em 46 anos. Você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram do que tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Muitas coisas temos aqui. Jesus chega na casa de Deus, no templo, templo que ele havia sido feito por Salomão, está registrado no capítulo 6, 7, 8 e 9 do primeiro livro dos Reis. O desejo de construir uma casa surgiu no coração do rei Davi ainda, porque, como está no livro dos Reis, e antes, quando Davi era rei, ele fez um palácio para ele. E um dia ele no palácio, todo à vontade, naquela estrutura, aí ele olha a Arca da Aliança numa tenda, uma barraca como a gente. Aí ele disse: espera aí, Davi ainda, eu tenho um palácio suntuoso e a Arca de Deus está numa tenda? Não, eu vou fazer uma casa para ele. Aí surgiu a vontade no coração de Davi, essa vontade. Porém, Deus já falou e disse: olha, Davi, você não pode fazer uma casa para mim, porque você é um homem de sangue, as suas mãos estão cheias de sangue. Davi era um matador, ele era um guerreiro, e naqueles dias as guerras eram muitas e ele tinha muito sangue nas mãos, e Deus diz a ele: você não poderá fazer. Mas Deus, que conhecia a intenção do coração de Davi, disse a ele: bem,
você não fará, mas junte os materiais e seu filho a edificará. E este foi Salomão, né? Mas Salomão não teve problema de falta de material, porque o material foi junto e sobrou. E quando terminou, o Salomão concluiu, tem uma oração, e certamente a maior oração registrada nas Escrituras é a de Salomão, quando da inauguração do templo, no capítulo 8 dos Reis, né? Do primeiro livro dos Reis, capítulo 8 ainda. E ele faz ali uma oração bem estruturada, bem pontual, fazendo vários pedidos no capítulo 8. Claro que a gente não vai ler, mas por que essa questão? Aí tem no livro do profeta Isaías, porque Jesus sempre falava as coisas de acordo com a Escritura, né? E quando Jesus chegou no templo, ele viu uma venda, né, um comércio. E aquilo era na época da Páscoa. E o que se fazia na Páscoa? Sacrifícios de animais. Tinha a festa das colheitas, dos cereais, aí o pessoal levava oferta de cereal, de acordo com a planta que eles haviam feito, geralmente trigo, cevada, essas coisas, eles levavam. Isso era um período. A festa da Páscoa envolvia sacrifícios. E o povo de Israel deveria sair de onde morava, os que pudessem ir, para o centro, para a capital, Jerusalém. E claro, os judeus, eles geralmente criavam ovelhas. O forte daquela região era ovinocultura e caprinocultura, né? Animais de pequeno porte devido ao pasto também. E quem ia para Jerusalém na época da Páscoa levava um sacrifício de um animal de grande porte, que fosse uma novilha ou enfim, a um par de rolas e levar de casa. Então tinha as distâncias, mais de 100 quilômetros, por exemplo, para sair, geralmente a pé, conduzindo um animal. Alguém teve a ideia de estar vendendo lá. Então as pessoas já iam, levavam o dinheiro e compravam para sacrificar. Nasce esse comércio. Só que quando Jesus chega no templo, deixa entender que estava dentro hoje a gente chama do muro, né? O pátio do templo. Aí Jesus não gostou e fez o que fez, conforme a gente leu. E ele diz assim, não está escrito, Jesus sempre se pautou, ou sempre estava falando, desde a tentação, né, no capítulo 10 lá, quando Satanás chega, manda que essas pedras se tornem pães, ele sempre está dizendo, está escrito, nem só de pão. E aqui novamente ele vai, quando ele vê aquilo, espanta, né, chicoteia os animais, vira as mesas, e ele faz a pergunta, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração? Né? E onde está isso? A gente lê no profeta Isaías, capítulo 56, né? Capítulo 56 de Isaías, versos 6 e 7. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para ouvir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo os servos dele. Sim, todos os que guardem o sábado não profanando, abraçam a minha aliança. Também, versículo 7, Isaías 56, verso 7 agora, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 6 e 7. Então, Jesus traz esse versículo, ele diz, olha, não está escrito. Aí ele diz, por que vocês transformaram em comércio? Outro evangelista diz em covil de ladrões. Não é? Então, Jesus, a gente está vendo aqui que ele sempre estava
como diz, apoiado e trazendo a Escritura, porque foi isso que ele diz nesse mesmo Evangelho: dei-lhes a tua palavra. Né? Outro ponto forte que essa palavra de Jesus foi que lá na frente foi a acusação principal da morte de Jesus, quando ele disse: olha, destruam este santuário e em 3 dias o edifico. Aí os judeus se escandalizaram. Diz: olha, este santuário foi edificado em 46 anos, ou seja, a reforma, né? Porque o templo passou por algumas reformas e nos dias de Jesus já tinha passado 46 anos para ser restaurado ali. E aí Jesus disse: vocês destruam, né, este santuário e em 3 dias eu reedificarei. Aí eles disseram: como? É uma loucura, né? Uma reforma que passou 46 anos, Jesus dizer que em 3 dias. Mas aí os discípulos entenderam quando ele ressuscitou no 3º dia. Então, e o templo a que Jesus se referia não era o templo de pedra, era o corpo próprio dele, como está escrito, que a gente leu até ontem à noite, né? O apóstolo Paulo dizendo: vocês não sabem que vocês, né, o vosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo? Que Deus nos abençoe.